Amados, bom dia, queridos, que a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de nós. Essa segunda-feira, dia 29 de dezembro, a última semana do ano, pela graça de Deus, queridos, estamos aí perseverando na palavra, buscando diariamente o conselho de Deus para nossas vidas, buscando conhecer cada vez mais a pessoa e a obra de Cristo, quem Cristo é e o que ele fez por nós. E Cristo, queridos, ele tem uma identidade tão profunda, tão ampla, tão abrangente, que nós vamos ter a eternidade toda para estarmos cada vez mais aprendendo sobre quem ele é e o que ele fez. E isso deve começar agora. Então, essa é uma marca, né, amados, de quem realmente é salvo, que foi escolhido para estar com ele na eternidade, já tem que passar a conhecê-lo desde agora. E à medida que nós vamos conhecendo a Cristo, algo acontece na nossa vida, que é o fato de nós sermos transformados de dentro para fora à semelhança de Cristo, à medida que o tempo passa. Conhecer a Cristo significa ser transformado por quem ele é, isso está em Colossenses 3:10. Conhecer a Cristo significa termos a vida eterna, João 17:3. Então, conhecermos a Cristo significa que nós somos salvos. E Cristo fez algumas coisas por nós, para que nós fôssemos salvos. E uma delas é que ele nos justificou diante de Deus. Como nós, pecadores, sabemos que somos pecadores, pensamentos, ações, prioridades, sentimentos, podemos ser justificados diante de um Deus que é santo, um Deus que não tolera pecado. Essa questão da justificação é muito fácil nós entendermos quando nós olhamos para o mundo e nós vemos pessoas que cometem crimes. No nosso coração, e assim deve ser, brota um sentimento de justiça. Alguém que roubou, que matou, que feriu, que agrediu, deve ser punido. Quando essa pessoa não é punida, no nosso coração nós vemos, não pode ser assim. Não é justo. No entanto, queridos, nós achamos isso muito para os outros. E nós não nos vemos como pecadores, como transgressores, como criminosos. 1 João 3,4 é claro quando associa que espiritualmente o pecado é um crime porque nós violamos uma lei. Sim, nós somos criminosos. Criminosos, e não há nada que possa nos livrar da ira de Deus. Isaías 59:12, o texto diz que os nossos pecados, eles estão registrados diante de nós, para que quando todos nós aparecermos diante de Deus, aqueles pecados que hoje andam de mão dada com a gente, nos dão prazer, satisfação, nos enganam, eles mesmos vão testemunhar contra nós diante de Deus. Mas, queridos, sabemos que para aqueles que creem em Jesus, essa história foi mudada. Algo aconteceu. E esse algo foi a nossa justificação. Colossenses 2,14, o texto diz que Cristo veio e tirou esse registro de acusações que pesam sobre nós. E ele encravou naquela cruz. Quando Deus olhou para Cristo naquela cruz, ele não viu o seu filho amado. Ele viu um pecador. 2 Coríntios 5:21 fala que Cristo se fez pecado por nós. Então Cristo morreu naquela cruz e ele pagou pelos nossos pecados, e é por isso que nós somos justificados diante de Deus. Amados, essa é uma doutrina que nós precisamos parar para pensar, refletir seriamente sobre a obra de Cristo. Porque muito da nossa superficialidade, muito da nossa inconstância, da nossa infidelidade mesmo com as coisas do Senhor, das prioridades erradas,
afetos e sentimentos desajustados, pensamentos equivocados. Muito dessas coisas acontecem na nossa vida porque nós paramos pouco para pensar sobre aquilo que Cristo fez por nós. E essas devocionais, elas têm esse objetivo de nós refletirmos. Romanos 4:25, a palavra de Deus diz que ele foi entregue à morte. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Esse foi o milagre que aconteceu. Os nossos pecados custaram a morte de Cristo. E ele pagou cabalmente por todos os nossos pecados. Os nossos pecados, eles exigem um preço. Assim como nós olhamos e vemos um criminoso que precisa pagar pelos seus pecados, os nossos pecados, pagar pelos seus crimes, o criminoso pagar pelos seus crimes, os nossos pecados, da mesma forma, precisou que eles tivessem a sua dívida quitada diante de um Deus que é santo. E o texto vai além. Ele fala que ele ressuscitou para que nós fôssemos justificados. Então aqui nós temos a morte de Cristo e nós temos a ressurreição de Cristo. Então, quando o texto associa a ressurreição de Cristo à nossa justificação, o que o texto está nos ensinando, o que a palavra de Deus está nos ensinando, é que uma nova forma de viver é necessária para que nós possamos ter a certeza de que nós somos justificados. É isso que significa quando o texto associa que Jesus foi ressuscitado para a nossa justificação. Então, se eu sou justificado, eu fui ressuscitado com Cristo, ou seja, a velha vida se passou, os velhos desejos, não sou mais dominado pelo pecado, e uma nova vida precisa brotar no meu coração. Então, amados, é isso que Jesus Cristo fez por nós. 2 Pedro 1,10 diz assim: por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Tudo que Deus tinha que fazer, ele já fez. 2 Pedro 1,3 fala sobre isso. Que ele nos deu tudo o que nós precisamos para ter uma vida de devoção. O que é que nos resta agora? Tão somente, queridos, crer nessa verdade. E crer nessa verdade significa que nós somos governados por essa verdade. É importante que a gente entenda isso. Quando a palavra de Deus que nós diz que nós devemos crer, devemos ter uma convicção no nosso coração que nos leva à ação. Então, crer, gente, verdadeiramente, é termos uma convicção que nos leva à ação. Romanos 4:21 fala sobre a vida de Abraão. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Então, veja, se nós olhamos para a vida de Abraão, o homem que saiu da sua terra, e Deus mandou que ele saísse daquela terra e fosse uma terra que ele ainda iria mostrar. E a vida de Abraão, Gálatas 3:8 e 9, deixa claro que ele é o pai da fé. Então, nós podemos olhar para Abraão e ver que um homem foi justificado pela fé. E ele foi justificado pela fé porque a convicção que ele tinha levava ele à ação. Olharmos, por exemplo, de Abraão, nos ensina muito que Abraão, amados, ele é um homem pecador como qualquer um de nós. Abraão não tem nenhuma essência espiritual diferenciada. Ele é um homem como qualquer um de nós, pecador. Temos várias histórias de que Abraão falhou e falhou gravemente. Mas Abraão foi justificado, porque apesar das suas falhas, ele cria que Deus realmente era poderoso para fazer tudo que ele tinha que fazer. Então, amados, sejamos assim. Oremos, busquemos ao Senhor,
Confiemos nele. Pautemos a nossa vida por essa fé verdadeira. Amém, amados? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que chega até nós e te pedimos, Deus, que o Senhor aumente nossa fé, para que nós possamos viver como pessoas justificadas diante do Senhor. Possamos compreender cada vez mais quem é Cristo e o que Ele fez por nós. E essa fé verdadeira gere uma convicção no nosso coração, que nos leve à ação. Ação de obediência ao Senhor, por amor, e vivamos para a glória e honra do teu santo nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Até amanhã, queridos. Amanhã, se Jesus não voltar, estamos aqui. Amém?